Começamos mais uma edição do RN falando de COP28. Ao discursar para chefes de Estado e de governo na Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas em Dubai, o presidente Lula disse hoje que o mundo pode estar diante do maior desafio já enfrentado pela humanidade e destacou que o Brasil ajustou meta de redução de emissões. Segundo o presidente, a NDC brasileira é mais ambiciosa que a de vários países, lembrando que NDC é a sigla em inglês para Contribuição Nacional Determinada e trata-se da meta de cada país proposta no Acordo de Paris. Temos um problema coletivo de inação, outro de falta de ambição. As NDCs atuais não estão sendo implementadas no ritmo esperado. E mesmo que estivesse, não conseguiriam manter a temperatura abaixo do limite de 1,5 graus. O Brasil ajustou sua NDC e se comprometeu a reduzir 48% das emissões até 2025 e 53% até 2030, além de atingir neutralidade climática até 2050. Nossa NDC é mais ambiciosa do que a de vários países que poluem a atmosfera desde a Revolução Industrial no século XIX. Mas muitos países do sul global não terão condições de implementar suas NDCs, nem de assumir metas mais ambiciosas. Os mais vulneráveis não podem ter que escolher entre combater a mudança do clima e combater a pobreza. Terão que fazer ambos. No Brasil, a emergência climática já é uma realidade. A Amazônia está atravessando, nesse momento, uma seca inédita. O nível dos rios é o mais baixo em mais de 120 anos. Nunca imaginei que veria isso no lugar onde estão os maiores reservatórios de água doce do mundo. Mas o futuro da Amazônia não depende só dos amazônidas. O desmatamento em todo o mundo só responde por 10% das emissões globais. Mesmo que não derrubemos mais nenhuma árvore, a Amazônia poderá atingir seu ponto de não retorno se outros países não fizerem sua parte. Mais cedo, durante outro discurso, dessa vez na cerimônia de abertura da COP28, o presidente Lula criticou conflitos como os registrados no Oriente Médio e disse que o mundo trava guerras, alimenta guerras, e também divisões e aprofunda as desigualdades. Quantos líderes mundiais estão, de fato, comprometidos em salvar o planeta? Somente no ano passado, o mundo gastou mais de 2 trilhões e 224 milhões de dólares em armas, quantias que poderiam ser investidas no combate à fome e no enfrentamento à mudança do clima. Quantas toneladas de carbono são emitidas pelos mísseis que cruzam o céu e desabam sobre civis inocentes, sobretudo crianças e mulheres famintas? A conta da mudança climática não é a mesma para todos e chegou primeiro para as populações mais pobres. Trabalhadores do campo que têm suas lavouras de subsistência devastadas pela seca e já não podem alimentar suas famílias. Moradores das periferias das grandes cidades que perdem o pouco que têm quando a enchente arrasta tudo: casas, móveis, animais de estimação e seus próprios filhos. É preciso resgatar a crença no multilateralismo. É inexplicável que a ONU, apesar de seus esforços, se mostre incapaz de manter a paz simplesmente porque alguns dos seus membros lucram com a guerra. É lamentável que acordos como o Protocolo de Kyoto de 1997 ou os Acordos de Paris de 2015 não sejam implementados. E ainda hoje, em Dubai, o Brasil apresentou o Plano de Transformação Ecológica, um conjunto de ações para promover o desenvolvimento econômico com sustentabilidade e inclusão social.
Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que a implantação desse plano depende de investimentos entre 130 a 160 bilhões de dólares por ano durante uma década. Haddad começou o discurso lembrando os quase 5 séculos em que o Brasil foi explorado pelos seus colonizadores, citando o ciclo do açúcar, do ouro e do café, período em que o país perdeu boa parte de suas florestas. Os efeitos ambientais e humanos da extração de todos esses produtos que eram majoritariamente consumidos no norte global e tiveram um papel fundamental na história do desenvolvimento desses países foram sentidos no Brasil, na América Latina e na África. Por isso, é tão injusto que os países do norte agora querem que o sul global pague os custos da crise climática em que vivemos. Segundo Haddad, o plano de transformação ecológica é composto por uma centena de iniciativas que o Brasil pretende lançar até a COP30, que será no estado do Pará. Algumas delas já foram implantadas, como o mercado de carbono e a emissão de títulos soberanos sustentáveis. Os estudos da iniciativa privada indicam que a transformação ecológica poderia gerar de 7,5 a 10 milhões de empregos e oportunidades de geração de renda. Esses empregos seriam em todos os setores, mas principalmente em bioeconomia, agricultura e infraestrutura. No entanto, para capturar essa oportunidade, esses mesmos estudos estimam que o Brasil precisa de investimentos adicionais da ordem de 130 a 160 bilhões de dólares por ano nos próximos 10 anos, principalmente em infraestrutura para adaptação, energia, indústria e mobilidade. O plano é uma plataforma moderna que cria oportunidades novas para atores tecnológicos e industriais globais potencializarem seus investimentos e produzirem no Brasil de modo mais ambientalmente e socialmente sustentável. Mas o plano também é um novo instrumento de engajamento diplomático que questiona paradigmas engessados de desenvolvimento e vislumbra um novo papel para o sul global no mundo contemporâneo. Vamos convocar o Miguel Daoud para comentar esse tema, né? O ponto central lá da discussão hoje em Dubai. Daoud, é mais um recado direto, né, do Haddad aos países chamados desenvolvidos, os mais poluidores, que eles precisam de fato colocar a mão no bolso para remunerar, para compensar aqueles países que ainda mantêm as suas florestas em pé, entre eles o Brasil. A pergunta que eu te faço é a seguinte: será que esse discurso do Haddad vai realmente convencer a esses países a colocarem a mão no bolso, hein, Daoud? Boa noite. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Bom, Petri, não acredito que não vai convencer, né? Os dois países mais poluidores do mundo, né, que poluem basicamente em torno de 60%, seus presidentes não estão lá na COP, eles não foram, né? E o que a gente vê na evolução hoje do capitalismo, dos estados, não é você privilegiar os mais pobres, né? Porque nós temos países pobres que poderiam ser privilegiados pela troca de renda via comércio, mas isso não acontece. Ninguém, né, nenhum país ou uma empresa vai botar a mão no bolso para colocar dinheiro aonde não tem retorno econômico que os seus acionistas, né, vão cobrar. Não, mas você vai fazer isso, qual é o retorno que nós vamos ter? Então, isso é uma questão de conscientização. O discurso do Haddad, sem dúvida, ele coloca uma realidade, né, que hoje existe, mas essa realidade foi que levou o mundo, né, a um desemprego em decorrência da tecnologia, da sinergia criada por fusões, por incorporações, e a questão do meio ambiente. Aí eu me reporto ao discurso do presidente Lula, que, na minha opinião, não concordo sempre com ele, mas foi perfeito, né? Os países ricos não querem saber, eles destruíram toda a sua floresta, hoje são poluidores. Você pega também países europeus, como a Alemanha, que estão voltando, né, a queimar carvão, mais petróleo. Enfim, o Brasil tem hoje a necessidade que esses países também invistam, como o presidente colocou. O retorno, né? A floresta amazônica pode não dar mais retorno, independente se a gente desmate ou não, pela questão da poluição e da emissão de gases que estão tomando conta do mundo, né? Junta isso, né, com
a questão climática, essa sazonalidade, isso acaba causando o que aconteceu nessa história. Agora, Petri, eu vou terminar a minha fala contando rapidamente uma historinha que você já disse que já ouviu umas 8, 10 vezes, né? Mas tem gente que já ouviu umas 3, 4, mas eu vou contar de novo. O que o Brasil precisa para atrair investidores nessa seara, né? Tem uma história rapidinha que fala da loja que vendia porcelanas chinesas valiosíssimas e no canto da loja tinha um pratinho, que todo mundo gostava do pratinho. Mas quando ia ver o pratinho, tinha um leite e tinha um gato que tomava leite ali, né? E as pessoas queriam comprar o pratinho, o dono da loja falou, não, esse eu não vendo porque esse prato é do gato. Os mais espertos falaram, bom, então eu vou comprar o gato e vou levar o prato. Aí o cara pagava lá um dinheiro, gato valia, por mais fofinho que ele fosse, valia $100, a pessoa pagava $1.000 para comprar o gato e pegar o prato. Só que a hora que ele fazia isso, ia lá pegar o gato e o prato, o dono da loja dizia, não, o prato fica aí. Não, mas o senhor não disse que é do gato? Falou, não, esse prato eu uso para vender gato, né? Hoje, um exemplo claro disso é a economia americana. É uma economia que está altamente endividada, é uma economia que coloca em risco muitas coisas e todo mundo quer pôr o dinheiro lá, que até pouco tempo atrás não recebia, né? Remuneração adequada. Então, o que nós temos que criar, uma vez que o Brasil hoje tem uma posição preponderante nessa questão do clima, é tornar tudo isso um atrativo, porque o Brasil tem muito por fazer em termos de infraestrutura, desenvolvimento. Quer dizer, nós podemos atrair investimentos para a sustentação, para o meio ambiente, dando crescimento ao país e gerando lucro para quem investir no Brasil. Então, nós temos que criar, evidentemente, um instrumento atrativo dentro da economia. Aí entra questão fiscal, questão jurídica, muita coisa por fazer. Mas, Petri, vamos insistir nisso que nós vamos chegar lá. Perfeito. Daúde, ótimo final de semana para você. Nos vemos na segunda-feira. Uma boa noite. Tchau, Daúde.